bom dia a todos. Meu nome é Carolina Almeida Francisco, sou acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, sou bolsista IC Unirio e orientando da professora doutora Rosane Mello. Nosso projeto é o Diversidade de Gênero, Enfermagem, Formação e Cuidado. A discriminação sofrida pela população LGBTQIA+, constitui-se como determinante social em saúde, e isso pode gerar um sofrimento psicossocial intenso, decorrente de uma atmosfera social estressante, que muitas vezes resulta em conflitos internos, como angústia, medo e insegurança, deixando a população LGBTQIA+, mais propensa a manifestar sintomas depressivos. E essa discriminação foi identificada como a maior causa para a disparidade na prevalência de prejuízos na saúde mental dessa população, quando comparado aos indivíduos heteronormativos. No nosso país, ser LGBTQIA+, ainda é considerado tabu, o que contribui para que o país seja um dos mais violentos no mundo e, consequentemente, um dos que mais mata LGBTQIA+. Em 2018, houve 1.685 denúncias de violência contra essas pessoas. O objetivo desse projeto é investigar a incidência de depressão na população LGBTQIA+, no contexto universitário, e também analisar as causas da depressão nessa população. Quanto à metodologia, a pesquisa é quantitativa e de caráter descritivo e exploratório. Ela vem ocorrendo desde 2016 e já passou por 3 cenários, sendo o primeiro o Ambulatório de Imunologia do Hospital Universitário Gafrey Ying, o HUGG, localizado no bairro da Tijuca, no município do Rio de Janeiro. O segundo, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a EIAP, localizada no bairro da Urca, também no município do Rio de Janeiro. E o cenário 3, o Grupo Arco-Íris, localizado no centro do município do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que, em razão da pandemia de Covid-19, as entrevistas no Grupo Arco-Íris foram interrompidas, tendo como base a resolução da CONEP, que indica a suspensão temporária das pesquisas em saúde mental, além da interrupção das ações no Grupo Arco-Íris. Para a coleta de dados foram aplicados 3 instrumentos. O primeiro trata-se do Inventário de Contextualização do Sujeito, o ICS, com a abordagem das informações iniciais do entrevistado, como nome, região de residência, etnia e escolaridade. O segundo é relativo à escala de Kinsey, que é uma tabela com 7 níveis cujo objetivo é descrever o comportamento sexual de uma pessoa. Os níveis são: o primeiro, heterossexual exclusivo; o segundo, heterossexual com relações homossexuais isoladas; o terceiro, heterossexual com relações homossexuais frequentes; o quarto, bissexual; o quinto, homossexual com relações heterossexuais isoladas; o sexto, homossexual com relações heterossexuais frequentes; e o sétimo, homossexual exclusivo. O terceiro instrumento trata-se da versão traduzida para o português do Inventário de Depressão de Beck II, o VDI-2, que tem como objetivo a identificação de sintomas de depressão, contando com específicos valores de referência. Os valores e classificações são: mínimo de 0 a 13 pontos, leve de 14 a 19 pontos, moderado de 20 a 28 pontos e grave de 30 a 63 pontos. Quanto aos resultados, obtiveram-se 113 participantes do estudo no total, onde 14 pertenciam ao cenário 1, o HUGG, 88 ao cenário 2, a EAP, e 11 ao cenário 3, o Grupo Arco-Íris. Como critério de inclusão, foi estabelecido que os participantes fossem maiores de 18 anos e que se identificassem como integrantes da população LGBT. Quanto à faixa etária, no HUGG foi de 28 a 52 anos, na EAP de 18 a 50 anos e no Grupo Arco-Íris de 21 a 51 anos. Quanto à orientação sexual, foi possível inferir que, tanto no HUGG quanto no Grupo Arco-Íris, a maior parte dos entrevistados se refere ao homossexual exclusivo, sendo 71,4% no HUGG e 63,6% no Grupo Arco-Íris. Já na EAP, foi visto que a maior parte dos entrevistados se refere bissexual, sendo 45,5% dos entrevistados. Vale lembrar que a orientação sexual se refere à atração sexual afetiva de um indivíduo. Ela é regida pelo gênero e não pelo sexo. Dessa forma, quando ela ocorre pelo gênero oposto, é classificado como heterossexual. Quando ocorre pelo mesmo gênero, é homossexual. Quando ocorre por ambos os gêneros, é bissexual. Temos ainda o termo assexual para pessoas que não se sentem atraídas por nenhum dos gêneros.
Quanto ao sentimento de tristeza, no HUGG, os entrevistados em sua maioria, 92,8%, não referem sentimento de tristeza, tendo somente um entrevistado que respondeu afirmativamente, e sua justificativa foi que, embora sua tristeza exista, ela está mais relacionada ao fato de ser portador do HIV do que pela sua orientação sexual em si. Já na IAP, a grande maioria, 62,5%, refere tristeza, enquanto que no grupo arco-íris há um equilíbrio. Contudo, no questionário aplicado, dos que responderam afirmativamente na IAP e no grupo arco-íris, relacionaram a tristeza com questões familiares, por não se sentirem seguros para expressar sua sexualidade, devido a medo de represálias. Muitas vezes tal situação se manifesta por uma opressão implícita no ambiente familiar, ilustrada por discursos homofóbicos e religiosos, atravessados pela relação de poder da família sobre o sujeito, que ainda como universitário é dependente de seu suporte. Portanto, esse indivíduo se percebe excluído por não atender padrões socialmente estabelecidos, e os vínculos entre ele e a família ficam fragilizados. A rejeição familiar tem se mostrado como fator agravante à depressão e tentativa de suicídio. Em contrapartida, o suporte é visto como protetor a esses fatores, mais do que o apoio de companheiros de causa ou de outras pessoas importantes. Quanto aos dados analisados do Inventário de Depressão de BEC2, no HUGG, embora tenham 4 entrevistados com indicativo moderado de depressão, esse dado também está relacionado ao fato dos entrevistados serem portadores do HIV. Já na IAP, podemos ver que 64,7% dos entrevistados têm indicativo moderado a grave, dado este que merece atenção, considerando que a maior parte dos entrevistados desse cenário também é universitário, com uma média de idade de 23 anos. Portanto, esses universitários, como jovens adultos, podem encontrar estressores relacionados no que concerne afirmar sua identidade, e também esses jovens podem encontrar uma carga maior de estresse ao tentar construir uma carreira profissional e obter independência. Isso pode ser traduzido como mais um sinal de alarme no que tange à saúde mental desses indivíduos, uma vez que variáveis como demonstrações de preconceito, falta de suporte social e apoio familiar, e também a vitimização, são fatores associados a problemas de saúde mental na população LGBTQIA+. No grupo arco-íris, somente 27,2% dos entrevistados têm indicativo grave de depressão. Contudo, todos os casos são de mulheres cisgênero. Os dados são preocupantes. A maioria dos participantes classificados como moderado e grave relatam também não procurar um serviço de saúde para apoio nessas questões. Podemos concluir que, de uma maneira geral, a maior parte dos entrevistados mostrou-se com uma sintomatologia depressiva moderada a grave. Os sentimentos de tristeza foram associados à discriminação social de sua livre expressão de gênero e sexualidade. Outro fator representativo foi o convívio em seu núcleo familiar, expresso diversas vezes como fonte de preconceito e represália. Como já citado, a exposição em longo prazo a sentimentos de discriminação e desrespeito aumenta os riscos de prejuízo na saúde mental. Dessa forma, podemos observar aqui um risco mais elevado para os participantes do cenário 2, por maior prevalência de relatos desses sentimentos. Assumir-se parte da população LGBTQIA+, traz um sentimento de pertencimento e é identificado como benéfico para tais indivíduos. Por fim, faz-se necessário discussões com a pauta sobre a discriminação da população LGBTQIA+, visto que o direito de estabelecer relacionamentos com o outro e de se colocar no mundo da forma como lhe é desejado ainda não é respeitado. O preconceito é marcado na fala dos entrevistados e refletido na sua condição física e psicossocial. Obrigada pela sua atenção.